Tudo bem, então uma equipe da NVIDIA decide fazer um experimento maluco. Em vez de engenheiros escreverem milhares de linhas de código para Deep Learning, agentes de IA passaram a construir tudo. Não é só uma pequena demonstração, mas um mecanismo de Deep Learning que roda em GPUs, gerencia memória, lida com matemática de treinamento, treina redes neurais reais e depois tem o código aberto. O sistema Vibe Tensor tem uma história que antecipa como softwares podem ser criados no futuro. Isso é o que o torna tão fascinante. Frameworks de Deep Learning, como o PyTorch usado por pesquisadores e startups, são extremamente complexos nos bastidores. Na superfície, você vê algumas linhas de Python, por baixo disso tem C gerenciando o desempenho, e abaixo disso, código especializado para GPU. Falando diretamente com o hardware, existem sistemas que gerenciam a memória cuidadosamente para que nada fique lento, e mecanismos que acompanham milhões de operações matemáticas. Assim, modelos de IA podem aprender com erros. Criar isso geralmente exige grandes equipes e anos de trabalho. Agora, imagine agentes de IA com grandes modelos de linguagem, escrevendo e modificando esse código de sistema por meio de um fluxo de trabalho automatizado, compilando, executando testes e verificando os resultados sem que humanos revisem cada alteração de código. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Vibe Tensor é basicamente toda uma pilha de execução de aprendizado profundo. Superficialmente, parece familiar para quem já usou o PyTorch. Você escreve código em Python, cria tensores, executa operações e tudo é executado imediatamente. Em vez de ser pré-compilado em uma estrutura rígida, por baixo dessa camada amigável de Python, existe um núcleo em C que gerencia a memória dos tensores e a execução. E abaixo disso, você tem o código CUDA controlando como o trabalho é executado nas GPUs da NVIDIA, como as tarefas são agendadas e como a memória é alocada e reutilizada. O mais impressionante é que a maior parte do código foi criada por agentes de IA sugerindo mudanças, compilando, testando e iterando. Os humanos definem apenas os objetivos principais. Por exemplo, precisamos de uma biblioteca de tensor com fatiamento sem cópia de dados ou de um gerenciador de memória de GPU inteligente com diagnósticos. E os agentes preencheram os detalhes, às vezes milhares de linhas de uma vez. Agora, o Vibe Tensor não está tentando superar o PyTorch em desempenho ou substituir frameworks de produção. O objetivo é mais como um grande conceito de prova. Ela faz uma pergunta muito específica. Agentes de codificação de IA podem gerar um sistema coerente e multinível que vai desde o código de alto nível do usuário até o gerenciamento de memória de GPU de baixo nível? E podemos confiar nesse sistema validando-o com builds e testes em vez de revisão humana linha por linha? Vibe Tensor mostra que a resposta é sim, pelo menos até um grau surpreendente. Vamos falar sobre o que esse sistema realmente faz em sua essência. Vibe Tensor possui implementação própria de tensor e armazenamento. Um tensor nesse sistema sabe sua forma, como seus dados estão organizados na memória, que tipo de números ele armazena e se está localizado na processador ou na GPU. Ele permite visualizações flexíveis dos dados, ou seja, você pode fatiar ou remodelar informações sem copiá-las, essencial para o desempenho em modelos reais de IA. O tempo de execução usa contadores de versão para identificar edições inseguras locais, assim como frameworks maduros evitam bugs sutis. Depois, há um despachante, que funciona como controlador de operações, quando você chama adicionar ou multiplicação de matrizes. A partir do Python, o despachante determina qual versão dessa operação executar, seja na CPU ou na GPU, e direciona a chamada. Ele também inclui operações com lógica extra, como integrá-las ao sistema de treinamento. Isso é uma engenharia de sistema avançada, e o fato de agentes de IA conectarem um despachante funcional integrando várias camadas da pilha já impressiona. Além disso, existe um mecanismo de autograde reverso essencial para treinar redes neurais. Ao fazer um passe para frente em um modelo, o mecanismo registra como as saídas dependem das entradas, para uso posterior no passe para trás. Ele percorre essa cadeia ao contrário e calcula os gradientes que orientam o modelo a se ajustar para melhorar. Vibe Tensor testa configurações com vários dispositivos, permitindo que gradientes fluam entre GPUs trabalhando em conjunto. Agora, uma pausa rápida para um desvio. Se você trabalha muito com IA e acaba pulando entre diferentes modelos,
Só para ver qual realmente se encaixa em uma tarefa, o patrocinador de hoje, Mamute, torna todo esse fluxo de trabalho muito mais fácil. Mamute reúne os principais modelos de IA em um só lugar: Cloud GPT, Gemini Llama, Mistral, Grok, DeepSeek, Perplexity para pesquisas profundas, além de modelos de imagem como Flux, NanoBanana e Recraft, e tudo roda em um único painel. O mais útil no dia a dia é o sistema de comparação, que permite enviar o mesmo prompt a vários modelos ao mesmo tempo e ver rapidamente as respostas. Isso facilita escolher o modelo certo para escrita, pesquisa, análise ou imagens sem precisar adivinhar. Você pode criar mamutes personalizados, com instruções específicas para tarefas recorrentes e organizá-los em projetos. Mamute está sediado na Europa, com dados na Alemanha e total conformidade com o GDPR. Os modelos não usam seus dados para treinamento. Os prompts não são retidos pelos provedores e você pode apagar seu histórico quando quiser. Planos a partir de 10 euros mensais ou cerca de $12 já são usados por centenas de empresas e órgãos públicos. Confira pelo link na descrição. Agora, voltando ao vídeo, as GPUs tornam tudo mais interessante. O Vibe Tensor inclui um subsistema CUDA, personalizado com streams, eventos e suporte para gráficos CUDA. Isso permite que o sistema organize o trabalho da GPU de forma eficiente e grave, sequências de operações para reproduzi-las mais rápido. O sistema conta com um alocador de memória inteligente, feito para cargas de trabalho de GPU, evitando pedir memória nova constantemente e tornando o processo mais rápido. Ele reutiliza a memória com segurança e mantém estatísticas detalhadas para os desenvolvedores acompanharem o uso ao longo do tempo. Tudo isso foi integrado via fluxo de trabalho com IA. Os agentes desenvolviam o código, faziam testes unitários em C e Python e comparavam com sistemas confiáveis como PyTorch. Alterações aprovadas nas verificações eram mantidas. Se algo quebrasse, os agentes tentavam de novo. Humanos definiam prioridades e direção, mas a revisão diária do código foi quase toda substituída por validação automatizada. O desenvolvimento revelou bugs reais no sistema, com kernels de GPU travando por exceder limites do hardware. Erros numéricos surgiam por pequenas diferenças matemáticas, como aplicar a fórmula errada em um truque de estabilidade. Os loops de treinamento divergiam porque um buffer de GPU foi reutilizado sem ser devidamente inicializado. O fluxo de trabalho respondia com testes de regressão específicos e refações lentas, tornando o sistema mais robusto. O Vibe Tensor inclui também kernels gerados por IA, são rotinas especializadas de GPU para normalização de camadas, embeddings rotativos e blocos de atenção em modelos de IA modernos. Benchmarks comparam esses kernels às bases do PyTorch e, em certos casos, mostram grandes ganhos de velocidade. Por exemplo, algumas rotinas de normalização e embedding são várias vezes mais rápidas que as versões de referência. A atenção mostra resultados variados, com ganhos em grandes treinamentos e desempenho mais lento em tarefas menores. Essa variabilidade mostra que o desempenho depende muito do hardware e de um ajuste preciso, além de testes. A equipe realizou ciclos de treinamento para testar a integração. Eles treinaram um pequeno transformador em uma tarefa de reversão de sequência, um transformador de visão no conjunto de dados CIFAR-10 e um mini modelo estilo GPT em textos de Shakespeare, presentes nas GPUs Hopper e Blackwell. O Vibe Tensor apresentou curvas de aprendizado semelhantes ao PyTorch. Perda reduziu, precisão aumentou e os modelos de texto ficaram mais coerentes. Isso nos mostra que os componentes principais, tensores, otimizadores de autograde e execução em GPU, funcionam juntos. Em treinamentos realistas, o desempenho é mais lento, o que é esperado para um protótipo, mas a correção funcional nessa escala é um grande marco. Eles testaram o treinamento com múltiplas GPUs usando o subsistema experimental Fabric e um plugin de comunicação customizado com Cutlass. Esse plugin é mais um exemplo de pesquisa do que um substituto para sistemas de produção como o NCCL. Conseguiu escalar o treinamento em várias GPUs, com aumento de throughput, que indica comunicação entre dispositivos conectada de ponta a ponta. Uma das lições mais interessantes de todo esse projeto é algo que os autores chamam de efeito de composição Frankenstein. Subsistemas individuais podem parecer perfeitamente razoáveis sozinhos, mas quando você os junta,
Surgem gargalos globais inesperados no VB-Tensor. Escolhas de design focadas na segurança no treinamento e roteamento trouxeram lentidões ocultas. Por exemplo, um bloqueio global em partes do retropropagação ajudou a raciocinar sobre a correção. Porém, isso impedia a execução paralela de várias tarefas de treinamento, subutilizando a GPU. Esse tipo de ineficiência é exatamente o que humanos e ferramentas precisarão observar. À medida que a IA gera sistemas mais complexos, também há limitações claras. A superfície da API é incompleta em comparação com o PyTorch. Muitas operações e recursos distribuídos estão ausentes ou apenas parcialmente implementados. O ajuste de desempenho é mínimo. O código frequentemente exibe estilos inconsistentes e camadas redundantes, efeitos comuns em softwares gerados por máquina. Os autores deixam claro que o VB-Tensor é um projeto de pesquisa e educação, não destinado à produção. A importância desse projeto vai além da velocidade. O VB-Tensor serve como laboratório vivo para engenharia de software com IA. Ele oferece a pesquisadores e desenvolvedores uma base de código complexa para estudar o comportamento de agentes de IA em sistemas que envolvem linguagens, abstração e interfaces de hardware. Também destaca como se torna crucial comparar testes com sistemas confiáveis e benchmarks reproduzíveis quando os humanos não estão mais lendo cada linha de código. De forma mais ampla, isso parece um início de novo fluxo de trabalho. Engenheiros definem objetivos e restrições, agentes de IA exploram o espaço de soluções em escala, escrevendo código, executando builds e validando comportamentos. Os humanos atuam no nível arquitetônico e conceitual, definindo direção e interpretando resultados. A combinação pode produzir sistemas surpreendentemente sofisticados em muito menos tempo do que equipes tradicionais precisariam. Quando disserem que a IA criou seu próprio mecanismo de deep learning, não é exagero sobre um programador mágico e senciente. Mostra que sistemas de IA modernos, bem guiados e validados rigorosamente, podem criar sistemas complexos e em camadas, um software que realmente roda, treina, modela e se comunica diretamente com as GPUs. Certo? Me diga o que você acha aí nos comentários. Se você gosta de histórias de IA bem explicadas, inscreva-se e deixe seu like para alcançar mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.